Olá, meus queridos amigos e irmãos, shalom para todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Porque vamos entender a política, vamos entender nossa vida, vamos entender tudo à luz da Escritura. Porque a Escritura Sagrada é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos conduz até o Criador. Por isso, vamos tentar entender a palavra do Eterno. Quando o Criador falou com o profeta Jeremias, ele ainda perguntava a Jeremias: Jeremias, você vê? E ele: sim, Senhor. Você está entendendo a visão? Isso é importante. Quando você lê a Escritura, é importante que você entenda o que você está lendo, para que você não entre naquele jogo religioso em que as pessoas pegam textos aqui, texto dali, emendam partes e criam novas religiões. Consequentemente, eles criam um novo Deus. Porque eles moldam uma religião baseado que na mentira, no engano. E aí eles criam novas religiões dirigidas por novos deuses. Os deuses que cancelam parte da Escritura Sagrada e acrescentam partes. E a Escritura mesmo já nos adverte que não podemos omitir e nem acrescentar nada. A Escritura pertence ao Criador porque saiu do coração do Criador pela sua boca santa para toda a humanidade. Ok? Então, nós temos o caso de governantes que entram no poder e traem a confiança do Criador. Por qual razão trai a confiança do Criador? Olha o caso do Lula, que entrou no poder aqui no Brasil e teve toda a chance de ser um presidente na história do Brasil que iria espantar o mundo inteiro durante séculos. E ele conseguiu fazer isso, mas de uma forma negativa. Ele entrou no poder e quando ele viu o tanto de riqueza que tem no Brasil, e quando ele viu que tudo aquilo estava de uma forma fácil nas suas mãos, ele não hesitou, junto com seu bando completo. Ele não hesitou em tomar posse de tudo aquilo que não lhe pertence, porque pertence à União, e o da União é do povo. E ele, impulsionado pelo mau desígnio, aquilo que o seu coração tanto almejou, ele simplesmente usurpou tudo aquilo e causou toda essa desgraça que está no Brasil. O Brasil começou a se afundar, perder empregos, e ele dizendo para o mundo: o Brasil está prosperando, o Brasil está crescendo, e o povo perdendo seus empregos, empresas indo embora, empresas fechando, e a desgraça total tomando conta do nosso país. Mas existe muitos servos do Criador nesse grande país. Muita gente dobrou seus joelhos e clamou, jejuaram, oraram, dia e noite, clamando ao Criador: ó Eterno, faça justiça. Clamaram por justiça, clamaram para que o Criador nos livrasse. E o Criador teve misericórdia e estendeu sua mão mais uma vez. Estendeu sua mão poderosa, amorosa, justa, e nos livrou desse jugo maldito, que é culpa nossa mesmo, porque viramos as costas para o Criador e fizemos más escolhas. Escolhemos aquele que é chamado politicamente correto. Escolhemos aquilo que é facilmente absorvido pela carne, por aquilo que é material, nossa visão todinha material. Esquecemos do Criador. Mas o Eterno ouviu aqueles que são fiéis a Ele. Não estou falando aqui de religião, não. Muitos joelhos santos dobraram-se. Muitas bocas santas clamaram. E o Criador inclinou seus ouvidos e nos atendeu. Lula, que foi dentro de Israel e desafiou o Deus de Israel, quando ele não prestou homenagem,
ali no Holocausto. Ele traiu toda a nação brasileira. Deu dinheiro para o grupo Hamas, que faz o único trabalho social deles, jogar bombas sobre Israel. Destruir Israel. E a Escritura Sagrada é muito clara. Aqueles que te amaldiçoarem, eu também os amaldiçoarei. O Eterno falou isso para Abraão. E abençoarei todo aquele que te abençoar. E o povo escolheu Lula como governante. E junto com Lula veio um pacote de maldição. Um pacote de sofrimento, de angústia, de dor, de fome, de miséria, de desemprego. E com ele pessoas que nem o senhor Jean Willis, que queria fazer um projeto para mudar a própria Bíblia Sagrada. Olha bem, mudar a Escritura Sagrada. Olha o quanto esses homens são arrogantes diante do Eterno. E a mão do Criador pesou. Pesou por causa dos joelhos que dobraram e as bocas que clamaram. Então, nação brasileira, não se afastem do seu Criador. Você não precisa ser fanático religioso. Apenas lembra-te do teu Criador. Não te esqueça dele. Porque se nós virarmos as costas para ele de novo, esse mal vai retornar. E quando ele retornar, ele vem com força dobrada. Eu vou ler um texto para vocês aqui, de um estudo muito bom, sobre justamente a nação sob o governo de Deus, tá bom? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Está no Salmos 33, 12. Para entendermos este assunto, vamos voltar lá atrás na nação de Israel. Israel estava sob o governo opressor, o governo do Egito. Desculpem. Em certo momento, não suportando a situação, o domínio de um governo opressor, clamaram ao seu Deus para pedir auxílio. Vão fazendo uma comparação, o Brasil hoje com Israel, como é muito próximo, muito parecido. Pois se lembraram da promessa que o Eterno fez a Abraão, que seria uma grande nação. Ao se lembrar de Deus e ao clamar a ele, Deus prepara para o povo um líder, Moisés, para guiá-los até a terra da promessa, que seria incumbido de repassar as informações que o Eterno entregaria a ele. A única condição que Deus propôs para este povo era que o próprio Deus seria o seu governante. Pois se assim fora, todos os povos que se opusessem ao povo de Israel teria que enfrentar o seu rei, o seu único rei. Deus iria se opor a estes povos e daria a vitória. Israel seria uma grande nação e próspera, íntegra, respeitada por todos os povos da terra. Se de coração inteiro se voltasse para o seu Deus. Se Israel tivesse voltado para o seu Deus, jamais Israel conheceria a derrota em qualquer batalha que fosse. Enquanto as outras nações haviam seus próprios governantes, seus próprios deuses, e seguiam suas leis corruptas e injustas, Israel teve a oportunidade de ter à sua frente um governo incorruptível e justo em todos os seus sentidos. Então, através de ordenanças, Deus propôs como seria a conduta do povo para com ele, quando ele deu para Moisés, lá em cima do Monte Sinai, a regra de vida, a Santa Torá. A condição para essa comunicação entre o povo de Israel com Deus
seria a purificação e a santidade, pois se o seu governante era a fonte da pureza e da santidade e de todo o poder, né? O seu povo também deveria seguir a sua conduta. Por alguns anos o povo de Israel tentou andar embaixo dessa condição, enquanto cumpria seus termos eram ampliados. Conseguiam grandes vitórias, grandes conquistas. Foi próspera em todo o tempo em que consentiu em seu coração a estar debaixo do governo do Eterno. No decorrer dos anos, Deus nomeou homens para conduzir o povo segundo a sua palavra. Em um certo período da história, escolheram abandonar e rejeitar o governo do Eterno para se sujeitar ao governo de homens. Viu o grande problema de virar as costas para o Criador, de sentir inveja das outras nações? Lamentável, né? Então escolhem para si o rei Shaul, o rei Saul, como nos afirma em 1 Samuel 12:13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. Olha que terrível. Olha que terrível, hein? E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Ali começou o declínio de Israel, pois voluntariamente negaram o governo do Senhor para se sujeitarem ao jugo de homens. É bem verdade que houve grandes reis como Davi, Salomão, Uzias, mas, por outro lado, também houve reis ímpios que levaram a nação ao cativeiro, ao declínio e ao desprezo. Vamos citar o caso do rei Roboão, que deixando os mandamentos do Eterno e fazendo o povo deixar os caminhos do Criador, Deus levanta contra o povo a Sisaque, rei do Egito, e deixa o povo com os ânimos abatidos e sem esperanças. Então veio a palavra do Eterno ao profeta. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Criador a Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Viu a diferença? Vocês que conhecem a Escritura e apoiam essa esquerda, você está deixando a servidão do Criador e preferindo a servidão dos homens. Isso está em 2 Crônicas 12, de 7 a 8. Mas qual a relação da história de Israel com nós hoje, nos dias atuais? Colocarei alguns pontos para compararmos a razão do declínio da nação brasileira, tanto em âmbitos espirituais, físicos e intelectuais, e etc. Vocês entenderam como se parece muito o nosso caso com o caso de Israel? O Brasil começou a se afundar cada vez mais nas mentiras da mídia, no engano das novelas globais, ensinando mulheres, esposas a trair seus maridos, filhos a desobedecerem seus pais, ensinando caminhos que não são os caminhos do Criador. Vocês viram como é perigoso você estar afastado do Criador? Eu não estou falando afastado de religião, de igreja. Porque a falta que nos faz é o Criador. Ele preenche a nossa vida completa. Quando você põe o seu coração nas mãos do Criador eterno, Ele te ouve, te socorre e te livra.
Lula e companhia vieram em nome do mal, apenas para usurpar o poder, com sua ganância, sua sede, sua fome de poder e dinheiro. Tiraram o pão da boca do pobre e diziam para o mundo inteiro: erradicamos a pobreza, não existe mais pobreza no Brasil. E nós temos um Nordeste cheio de misérias e sofrimento, temos um Norte abandonado, nós temos tanta gente sofrendo. Como ele erradicou a miséria no Brasil? Criando desemprego, tirando o emprego do pai de família. Então veja bem, o mal tomou conta do Brasil durante muitos anos, mas Deus estendeu a sua mão. E não pensem que é coincidência. Jair Messias Bolsonaro. O nome Messias é o próprio Criador que está dizendo para nós: vocês estão vendo? Em qualquer época, em qualquer lugar, eu levanto homens para fazerem a minha vontade. Deus está dando uma oportunidade para a nação brasileira. Então desperta você, não para ser um religioso, mas para ser um servo do Criador, seguindo sua escritura. Busque ao Criador em oração e jejum, porque os maus estão tentando tomar o poder novamente. Nós estamos correndo o risco de cair nas mãos sujas do PT, do PSOL e Lula, e estarmos dominados novamente e virarmos escravos para os nossos filhos e netos amanhã trabalharem para os comunistas, os chamados socialistas, que dizem que querem tudo igual, igual na miséria. Igual na miséria, é isso que eles fazem. Achata o povo, tira a riqueza do povo. Mas os governantes são sempre ricos. Tudo que o povo não pode, eles podem. Eles podem viajar para o mundo inteiro, comer caviar, lagostas, vinhos premiados. A justiça acaba sendo injusta porque se afasta dos princípios escriturísticos. Ai de vocês, governantes do Brasil, senhores deputados, senadores, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponham a mão na consciência, porque a mão do Criador vai pesar sobre a vida de vocês. Cada um de vocês será julgado pelo Criador, pelo mal que vocês estão fazendo. Porque quem levantou esse presidente, Jair Bolsonaro, foi o próprio Criador. Há de se ver tudo que tem acontecido com ele. E o Criador tem dado vitória, porque o Criador é com ele. E se é com ele, é com a nação brasileira. Ai de vocês da esquerda, que estão desafiando o nosso Criador. A mão do Eterno vai pesar sobre todos vocês, como pesou sobre Lula. Ou vocês pensam que Lula está trancafiado e não conseguiram libertar ele até agora à toa? E ai do Lula se sair, porque ele pode sofrer o mal que ele mesmo cultivou. A mão do Criador vai seguir ele aonde ele estiver. Você, Lula, tomara que esteja vendo, o que você está pagando é o desafio que você fez ao Criador, ao Deus de Israel. E agora você está aí vendo quão poderoso é o nosso Criador. E vocês, brasileiros, abra o seu coração. Não fique com medo de te chamarem de religioso. Você não é religioso. Seja um servo do Criador. Dobre os seus joelhos e clama, porque o mal está querendo voltar. Estamos num risco tremendo, constantemente. Então ore, clame, suplique e agradeça. Que o Eterno abençoe a vocês todos. Abençoe nosso presidente, sua família. Abençoe todo o governo brasileiro. E nos livre de todo esse mal. Shalom para vocês. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva nesse canal. Aqui vamos falar da palavra do Eterno e dar um alerta a todo o povo do Brasil. Shalom para todos. Grande abraço.